Então, nesse instante, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo com André Luiz, um pouco mais da vida do plano espiritual. Nós vamos pedindo, Senhor, que cada um dos nossos lares, não só dos que hoje puderam vir no nosso estudo, mas de todos os nossos amigos que participam, mas que hoje não puderam comparecer, que os benfeitores espirituais visitem cada um dos nossos lares, façam uma limpeza e que cada um de nós, os nossos familiares, possam ser ajudados nessa noite. E assim nós vamos pedindo a Cris que faça a prece inicial para nós. Então vamos agora agradecer, Mestre Jesus, por essa grandiosa oportunidade de nos reunirmos aqui para esse estudo. Agradecemos a toda a equipe espiritual que prepara esse estudo, aos nossos mentores, para que também possamos nos concentrar nesse momento, nos ligar mentalmente com a equipe espiritual, nos ligarmos com nosso querido André Luiz, que oferece esse trabalho e que tenha muita paz no nosso lar. Mestre Jesus, que possamos receber esses ensinamentos, que possamos refletir e que inspire nossa querida Ana para que ela possa receber as instruções dos nossos queridos amigos espirituais para esse estudo. Assim seja. Graças a Deus. Então hoje a gente vai estar falando então da casa transitória, né? Interessante a gente pensar nisso numa casa transitória, né? Que é uma casa móvel e que... Deixa eu só tirar aqui, só um instantinho. Uma casa móvel no meio de uma zona de sofrimento. Não sei se vocês lembram quando a gente estudou os livros mensageiros, que a gente tinha aquele posto de socorro, né? Em que espíritos que estavam naquela zona intermediária, né, de maior sofrimento, eram levados, eram tratados. E também, esse posto de socorro também passava por aquele fogo regenerador, como a gente viu aqui. Então, à medida que André Luiz, então, sai de nosso lar, apesar do nosso lar não ser uma colônia extremamente evoluída, é um lugar onde se prevalece o bem sobre o mal, onde existem pessoas interessadas no aprimoramento, na sua reforma íntima. Aí a hora que a gente percebe que ele vai se aproximando da crosta, em termos vibratórios, porque a gente tem que lembrar que essas colônias, elas não têm latitude e longitude, é no aspecto vibratório, de sintonia mental, né? Então ele faz essa transferência através da sintonia mental. Ele tem que passar por estradas, ruas, enfim, lugares, como ele descreve, que não são bonitos e que são diretamente influenciados pela qualidade mental das pessoas que convivem ali. Então, por isso, no nosso lar, como o bem prevalece sobre o mal, é um lugar bonito, ele descreve as flores, como a gente não consegue ver aqui na Terra, ele descreve o céu de uma forma diferente, ele descreve a música, ele descreve os quadros, completamente diferente do que a gente está vendo aí, em que ele descreve uma região sombria, nebulosa, triste, enfim, assustadora, né? Nesse capítulo a gente vê André Luiz usando algumas palavras muito, muito pesadas. Bom, então tem a casa transitória de Fabiano. De novo, comparando com o livro dos Mensageiros, a gente via o posto socorro, uma coisa bonita, com formato de castelo, diferente daí que está numa zona pesadíssima,
Ele descreve de uma forma simples para que ele não... Porque é um posto de socorro, é um lugar, uma emergência, um hospital que vai estar socorrendo aqueles espíritos que estão ignorantes, que estão em alto grau de sofrimento e também funcionando como um hub de transferência para as pessoas que estão desencarnando da Terra antes delas irem para outros lugares. Então, edificação simples, não tem beleza nenhuma. E outra coisa que chamou a atenção é, enquanto nos outros lugares, como a gente viu no livro dos missionários, como a gente viu nos mensageiros, como a gente viu no nosso lar, ele passava um tempo descrevendo a beleza do lugar, a auréola, a iluminação do lugar. A gente não vê isso nem dentro do lugar, nem dentro da casa transitória. Ele não fala de obras de arte, ele não fala de parques, ele não fala de flores, de pomares, como a gente já viu em outros lugares, em outros livros. Por quê? Porque as pessoas que estão trabalhando ali, elas não podem se desconectar do trabalho. Então, é um lugar onde existe uma renúncia muito grande dos trabalhadores, né? E aí a gente vê a misericórdia de Deus. Então, em nenhum momento acontece o desamparo. Não, porque você errou, porque você matou, porque você fez mau uso da sua inteligência, do seu livre-arbítrio, agora você vai ficar sofrendo para sempre. Não. Essa ajuda, esse posto de socorro existe. E esse não é apenas esse posto de socorro, né? Existem outros postos de socorro semelhantes em outras áreas, como a gente vai ver em outros livros. E por que esse hub para aqueles que estão acabando de desencarnar? E a gente vai estudar até o final desse livro a desencarnação de alguns trabalhadores do bem. Então, tinha espírita, tinha não espírita também. E tinha até gente que não tinha uma religião categoricamente definida, né? Mas a gente percebe que apesar de cada um dessas pessoas serem trabalhadores do bem, a forma como acontece o desligamento do perispírito do corpo material é completamente diferente. Por quê? Por causa do campo mental de cada um. O apego em relação à família, a preocupação em relação ao serviço, trabalho, ou o quanto que conseguiu aplicar a bondade dentro de casa ou fora de casa. Isso aí a gente vai ver que vai alterar a nossa habilidade de acelerar o desligamento espiritual, né? E a outra coisa que pra gente observar é que tem tantas coisas que a gente não conhece ainda do plano espiritual maior. A gente fica sempre aprendendo aí junto com o André Luiz, né? Muitas vezes a gente acha que o plano espiritual é um espelho do que acontece aqui na Terra, quando na verdade aqui na Terra é um espelho do que acontece no plano espiritual. E por que nesse caso é um pronto-socorro onde existe a convivência com espíritos ignorantes, existe a necessidade da mudança. Por quê? Da mudança de local. Por quê? Para que não exista interferência e atrapalhe o trabalho desses benfeitores. Então, se a gente fizer uma analogia para nossa casa, né? Bom, a gente não pode pegar nossa casa e ficar mudando de lado, a não ser quem more numa casa móvel. Mas, quando a gente faz o Evangelho no Lar, quando a gente participa de estudos como esse, quando a gente lê livros de uma qualidade moral alta, a gente está construindo a proteção eletromagnética da nossa casa. Peraí, não estou entendendo, Ana. Como assim? Bom, se o meu pensamento cria o tempo inteiro, quando eu estou pensando bem, quando eu estou agindo no bem, eu estou inventando a minha casa. Então, uma coisa que a gente pode fazer durante o Evangelho no Lar, para quem não faz, é uma sugestão
forte que eu dou, porque eu posso dizer que a minha vida antes do Evangelho no Lar estruturado e depois é completamente diferente. Quando eu falho no Evangelho no Lar, eu sinto a diferença do ambiente da minha casa. Então, filho dá mais trabalho, eu fico mais mal-humorada. Enfim, a gente percebe claramente a alteração do ambiente. Quando a gente se coloca à disposição do plano espiritual para o que a gente está fazendo, para fazer essa conexão, essa ligação, pegar o telefone vermelho e falar com Jesus, colocar Jesus dentro do nosso lar, todo o nosso lar é beneficiado. Então eu posso fazer, inclusive, conscientemente, pedir a proteção, né, a iluminação do meu lar. Tem, inclusive, um livro que a Joana de Ângeles escreveu, pelo Divaldo, foi o primeiro livro psicografado do Divaldo, que chama Mestre de Amor. E um dos últimos capítulos desse livro fala exatamente da importância do Evangelho no lar. E ela comenta que no momento do Evangelho no lar, não só a casa é beneficiada, mas, por exemplo, se é um prédio, o prédio inteiro é beneficiado, a vizinhança é beneficiada com aquela projeção de luz e de amor, né? Bom, aí André Luiz conhece a coordenadora dessa casa transitória. E para surpresa dele é uma mulher. E a gente tem que voltar aí no passado para lembrar, né, o momento que André Luiz estava vivendo. Esse livro foi escrito, acho que foi em 46. Deixa eu ver aqui ainda. 45, 46. Se a gente for pensar nos nossos antepassados, no Brasil, né, lembrando, Casa Transitória é uma colônia espiritual que fica em cima do Rio de Janeiro, foi criada por Fabiano de Cristo, que, para quem não sabe, é reencarnação de José de Anchieta. Naquela época, a mulher não dirigia nada, no seu lar e os filhos, né? Então, a surpresa do André, lembrando que ele desencarnou, sei lá, 15 anos antes, 20 anos antes. A surpresa que ele teve de ver uma mulher no comando, né? Como é que uma mulher podia ter aquela força para controlar uma organização tão complexa? E a gente vê que esse tema é muito, muito atual para cada um de nós avaliar, né? Como é que a gente enxerga a capacidade de cada um. Lembrar que a nossa capacidade de execução, né, não está dependendo de se a gente é male ou female, e sim da nossa vontade, da nossa disciplina, da qualidade do nosso estudo, do nosso trabalho. Outra coisa que chama atenção nessa conversa, uma é a gente ver a especialização no plano espiritual. Então, quando a gente está morando aqui na Terra, né, durante esses 70, 80, 90 anos, durante uma encarnação, a gente percebe que a gente tem gente que é médico, tem o médico generalista, tem o cirurgião cerebral, tem o que cuida de pé, tem outro que cuida de câncer. E cada um vai em profundidade dentro daquele assunto, para quê? Para se tornar um especialista. E cada um de nós, dentro do nosso campo de trabalho, a gente percebe que quanto mais experiência, mais anos de experiência a gente tem, muitas coisas a gente consegue ampliar em termos da nossa faculdade. Que nem estudar piano. Você começa o primeiro ano de piano devagar, 10 anos depois você consegue tocar Bach, né? Desde que você tenha tido disciplina. Então, a mesma coisa no plano espiritual maior. Então, não é porque Zenóbia não tivesse a capacitação de desenvolver ou de aplicar a clarividência, mas sim, da mesma forma em que eu fiz engenharia, mas eu contrato um engenheiro civil para construir a minha casa em vez de eu desenhar. Por quê? Porque faz 20 anos que eu não trabalho mais diretamente com engenharia, né? Então, eu preciso de alguém que conheça as tecnologias novas, que conheça os materiais, que conheça as regras, as leis locais para construir a minha casa.
E aí a gente vê o uso da mediunidade no plano espiritual. E a gente já tinha comentado isso no Missionários da Luz e nos Mensageiros também, né? Que a mediunidade acontece tanto aqui quanto lá. Então, eu recebo essa interferência de outros encarnados, eu recebo a interferência de desencarnado, o desencarnado recebe a interferência do encarnado e o desencarnado com o desencarnado. E nesse caso, a gente vê que esses espíritos que estão nessa esfera mais sofredora, que tem uma matéria mental, eles estão tão encarcerados no próprio pensamento, que mesmo quando eles estão sendo ajudados, eles não conseguem enxergar. Isso é fácil a gente entender também, porque apesar da gente ter uma visão boa, a gente não consegue enxergar raio gama, a gente não consegue enxergar a rede de onda de Wi-Fi, o rádio, os raios ultravioletas, apesar deles existirem, né? Então a gente vê que dependendo da nossa capacidade evolutiva, a gente tem uma maior capacidade de absorção. E nesse caso, o uso da mediunidade é usado não na doutrinação. E a gente vai ver isso acontecendo em outros livros. A gente já viu isso nos Missionários da Luz também, em que o poder da mediunidade descreve cenários para aquela entidade que está sendo ajudada, para quem já trabalhou em trabalho de... Já voluntariou em trabalho de desobsessão, sabe disso, que muitas vezes o plano espiritual usa aquela matéria, o ectoplasma animal da gente, para construir matéria, para materializar algumas figuras para ajudar na desobsessão. Bom, e aí? Ele fala claramente qual é o caminho dessa transformação. E a gente vê isso no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a descrição do bom espírita, né? Então, a primeira coisa é estudar. Muita gente chega para mim e fala assim, poxa, me falaram que eu tenho mediunidade. Ainda escutei isso essa semana. E que eu preciso trabalhar. Mas, gente, se eu tenho mediunidade, eu preciso trabalhar? Se eu fosse médico, se eu não fosse médico e alguém falasse, vai operar o cérebro de alguém, eu ia operar? Não. Então, quando a gente tem mediunidade e escuta, você precisa trabalhar, a gente precisa estudar. Estudo já é trabalho. E a primeira coisa que ele fala aqui então é a gente começar a ler livros de qualidade, a gente escutar palestras no YouTube, seja do Haroldo, seja do Divaldo, do Rossandro. Tem muitos palestrantes de qualidade que colocam conteúdo na web e que disponibilizam. Para quem não conhece, aqui nos Estados Unidos, a gente tem a Rádio Kardec, que sob a direção da Vanessa Anceloni, que tem muita qualidade. Também tem programas específicos sobre mediunidade, sobre o Livro dos Espíritos, sobre Emmanuel, enfim. A variedade dá para escolher e você pode baixar o podcast pelo iTunes. Bom, então primeiro é estudo, depois observar, é aprender pela experiência dos outros. Depois que a gente viu o André Luiz fazendo exatamente isso. Primeiro ano, estudou. Segundo ano, ele estava no Centro dos Mensageiros, observando. Terceiro ano, ele foi acompanhar os missionários, observando. Agora, nesse livro, no quarto livro da coleção, No Ponto Espiritual, é onde ele começa a trabalhar. Então, primeiro eu construo o meu conhecimento através de estudo e observação, depois eu trabalho. Mas esse aprendizado tem que ser contínuo para todos nós, né? Então, não importa se eu já li o livro 2 vezes, 3 vezes, cada vez que eu ler, que eu gaste meu tempo, a minha atenção para ler de novo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, algum livro de André Luiz ou de Emmanuel, eu vou abstrair uma coisa diferente. Por quê? Porque a Ana de hoje não é a mesma Ana de um ano atrás, né? E aí a mensagem que a gente recebe de que a gente sempre encontra o que a gente procura. E aí a pergunta pra gente, o que eu estou procurando? Fazer essa avaliação interna, né? Porque quando eu colocar quais são as minhas 3 prioridades, cada um de nós,
E aí comparar essas 3 prioridades com as atividades que eu estou escolhendo no meu dia a dia, né? Então, se eu quero ter saúde, como é que eu estou cuidando do meu corpo físico? Como é que eu estou cuidando do meu corpo mental? Se eu quero ter uma família estruturada, então como é que eu estou tratando? Como é que eu estou gastando meu tempo em relação ao meu marido, à minha esposa, aos meus filhos? Se eu quero ter uma carreira, construir uma carreira sólida, o que eu estou fazendo a respeito disso? Eu estou cruzando os braços, eu estou estudando, eu estou trabalhando mais tempo? Como é que eu gasto o meu tempo para conseguir isso, né? Porque muitas vezes a gente tem as nossas prioridades na teoria, mas a gente percebe que as atividades com que a gente gasta o nosso dia, aquelas 14 horas de qualidade que a gente tem, são completamente diferentes das nossas prioridades. Então é para a gente pensar nisso, porque a gente sempre vai encontrar aquilo que a gente procura. A gente sempre vai colher o que a gente planta. E se eu estiver procurando paz, mas eu não estiver semeando paz, eu não vou encontrar paz, nem dentro de mim, nem fora de mim, né? E aí ele descreve um pouco mais do lado de fora, falando, né, desses espíritos que estão nessa zona de sofrimento. Por quê? Porque eles procuraram sofrimento. Mas como? Eles estagnaram, seja pelo orgulho, seja pela vaidade, mas através da ignorância moral, que não tem nada a ver com o conhecimento intelectual. A gente sabe que para a nossa evolução a gente precisa de 2 asas: a asa intelectual, acadêmica, e a asa moral. E a asa intelectual é muito mais fácil da gente conseguir do que a asa moral. Então, a nossa responsabilidade com os talentos que a gente tem nessa vida, seja o talento de tocar um instrumento, seja o talento de um conhecimento, seja o talento de ter uma família, como é que eu estou usando o meu livre-arbítrio? E aí ele fala, inclusive, uma coisa mais assustadora, que é a alteração da aparência física, que para a gente fica difícil entender, mas como assim? Se aqui é o corpo físico, como é que pode alterar lá? No Livro dos Espíritos tem um pedaço que fala de zoantropia e licantropia. Em alguns dos outros livros que a gente vai ler de André Luiz, a gente vai estudar mais a fundo essas alterações que acontecem com alguns dos espíritos. Por quê? Porque a matéria mental, o sentimento de ódio, de rancor, de egoísmo, de ambição, o apego à matéria é tão grande que acaba deformando o perispírito, que é uma matéria muito mais subtle e que é muito basicamente modelada pela nossa qualidade do pensamento. E aí, esses espíritos que continuam estacionados nessa ignorância moral, pela bondade divina, eles podem ficar lá perseverando no erro durante um tempo. De repente, eles são resgatados. Por quê? Porque tem espíritos que estão lá nessas zonas inferiores fazendo esse mal, e ele inclusive cita, como aconteceu com Jesus, dele encontrar a legião diabólica, né? Eles são capturados pelo plano espiritual, os benfeitores, e encarnam em situações compulsórias. Então a gente sabe que tem 2 tipos de reencarnação. Isso a gente também vê isso no Livro dos Espíritos. Provas e expiações. As provas a gente escolhe. Então, a gente vê situações em que pessoas nascem com problemas muito sérios, defeitos no corpo, ou em situações difíceis de família ou de doença, e levam esse desafio de uma forma muito positiva. Provavelmente é uma prova. Em compensação, a gente vê uma outra pessoa passando por uma situação semelhante e que tem uma reação completamente diferente, seja de raiva, de revolta, enfim, briga com Deus. Então,
existe se eu tenho um pouco do meu despertamento consciencial no plano espiritual, no Ministério de Planejamento Reencarnatório, eu posso escolher como é que vai ser meu corpo, como é que vai ser minha vida, quem vão ser meus pais. Em outras situações, quando eu persevero no erro, quando eu continuo sendo uma criança imatura do ponto de vista moral, chega o pai e fala, não, agora você vai ter que aprender. Né? Então é como a gente, como pais, em que o filho toma bomba na escola e a gente fala, não, agora você não vai mais poder jogar futebol, não vai poder mais sair com os meninos, não tem mais celular. Então aí vem aquela situação compulsória para o reajuste moral, né? Já que a gente já passou ou ainda vai passar por situações no plano espiritual em que a gente não tem condição de discernir o que é bom e o que é melhor. Bom, a gente vê que a casa transitória aí recebe aquele ataque dos espíritos ignorantes, que inclusive têm a fisionomia e agem como animais. E a reação da Zenóbia não é de revolta, de questionamento, de angústia, de braveza. Não. Para que aquilo passa, o comportamento dela é semelhante ao comportamento de Jesus, né? De perdão, pedindo por aquelas pessoas que erram, que perseveram no erro. Isso serve pra gente, porque normalmente quando a gente vê uma coisa ruim, a gente lembra de rezar pelo que sofreu e não pelo que está causando sofrimento. Quando a gente sabe que aquele que está sofrendo está resgatando e aquele que está causando sofrimento, ele está semeando dor para ele mesmo. Né? Então a gente vê a profundidade desse ensinamento aí. A caridade dela não é só para aqueles que já estão começando a se despertar, mas também por aqueles que ainda não se despertaram. Então, para a gente refletir essa semana, primeira coisa, qual é a minha reação quando alguém pisa no meu pé? Seja dentro da minha casa, seja na rua, seja no trabalho. E se essa reação não for condizente com o que eu sei que é certo, o que eu posso fazer para melhorar? A outra coisa para a gente pensar é avaliar quantas vezes a gente já foi ajudado pelo plano espiritual maior. Como? Eu soube agradecer isso? Eu sei agradecer isso? Porque a gente sabe que a gente recebe muito mais do que a gente merece. Né? E como é que eu estaria se aquela pessoa não tivesse aparecido na minha vida, se aquele livro não tivesse aparecido na minha mão, se eu não tivesse tido aquela conversa, se eu não tivesse nascido nessa família? Porque tudo isso é bênção, né? E que a gente tem que lembrar de agradecer. Eu lembro da Karina, há uns tempos atrás, numa das reuniões, ela comenta, né, que ela tinha lido como é que a gente seria se no dia de amanhã a gente só acordasse com o que a gente lembrou de agradecer na noite de hoje. Então, para a gente lembrar disso, refletir durante essa semana. É isso que eu tinha para falar com vocês. A gente tem aí 5 minutinhos para pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu coloquei todo mundo em mute, então quem quiser falar tem que se tirar do mute. Bom, então vamos encerrar. Se alguém tiver alguma perguntinha, por favor, manda pelo grupinho do WhatsApp, que a gente continua a nossa conversa virtual depois. E eu vou fazer agora a prece final. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade do estudo dessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a escutar essas palavras de André Luiz
e aplicá-las no nosso dia a dia. Ampara-nos nas nossas deficiências. Ajuda-nos, Senhor, a acertar mais e a errar menos. Que o nosso coração possa se encher de caridade, de amor em relação ao próximo. Não só dentro do nosso lar, mas fora também. Que nós saibamos, Senhor, perdoar os nossos erros e perdoar aqueles que nos magoam também. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada evolutiva. Fortifica a nossa disciplina, nosso desejo sincero de estudar, de aprender, de transformar-nos. E fica conosco durante toda essa semana, que possamos estar juntos, estudando ainda mais com André Luiz, na próxima quarta-feira. Graças a Deus.